iniciamos mais uma edição do programa Memória Viva. Hoje o nosso entrevistado é José Valdir Julião, nascido em Cerro Corá, na região de Serra de Santana, no Rio Grande do Norte. É jornalista, graduado em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1982. Iniciou sua carreira em maio de 1979, há quase 40 anos, no extinto diário A República, do qual exercia a função de repórter esportivo. Dedicou anos de sua trajetória ao semanário Dois Pontos, no qual chegou à função de subeditor. Em 2017, foi homenageado pela Assembleia Legislativa em alusão ao Dia do Jornalista. Atualmente exerce a função de repórter no diário Tribuna do Norte, no qual possui experiência na cobertura política e na editoria de assuntos gerais. Para contribuir com a nossa conversa, com o resgate da memória de Julião, temos a honra de receber Jonas Araújo, que é advogado, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Serra de São Bento. Também ao nosso lado, José Vanilson Julião, que é jornalista. Bom, iniciamos a nossa conversa com o Julião. Nós sempre começamos do começo, da infância, mas antes de mais nada, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado. Agora, nossos cumprimentos à TV Universitária, ao meu amigo Jonas Araújo, ao meu irmão Vanilson Julião, que também é jornalista, e a Vossa Excelência, que tive o prazer de entrevistá-lo. Pois é, né? Exatamente. Quando cheguei aqui, o encontrei, disse, o professor agora virou jornalista. É uma honra mudar de papel. Pois é. Mas, Julião, uma das informações que eu tive, nós já colocamos aqui, que você é de Cerro Corá, uma cidade agradabilíssima, e também tive informações de sua família. Seu pai foi vereador durante muitos anos. Como é que foi essa infância em Cerro Corá? E o que é que você resgata de importante desse momento da sua história? Eu acho que é o seguinte, a infância em Cerro Corá dos anos 60 e 70 não era muito diferente das pessoas da época, claro, né? Com aquelas brincadeiras tal de bang-bang, de barra-bandeira, essas coisas que não existem mais hoje, né? A garotada hoje é no videogame, no celular, não tem aquela vivência de rua, de menino de rua, que hoje é diferente. Mas naquele tempo a gente realmente vivia na rua, quer dizer, estudava e vivia na rua fazendo nossas bagunças. Qual era a sua escola? Você se lembra o nome da escola? Não lembro, eu estudei no grupo escolar Querubina Silveira, né? Que guardo boas recordações, ainda era do tempo ainda do primário, não é o ensino fundamental como é hoje. Você é do tempo do exame de admissão. Eu sou do tempo do exame de admissão ainda, daquele livrinho que, meu graúdo, que tinha... o programa do exame de admissão. E que tinha física, química, história, geografia, tudo misturado. Tudo misturado. E a foto era, parece que um estudante no birô escrevendo alguma coisa, né? Nossa, você tem uma memória... O interessante é que naquela época, em 1970, foi fundado o ginásio comercial Pedro II na cidade, porque naquele período, para concluir o segundo grau, não existia na cidade. Então eu fui um dos adolescentes ou pré-adolescentes que naquela época teve que migrar para Natal para poder concluir o segundo grau. O segundo grau. Não é isso? E lá, como era uma região agrícola, as pessoas saíam ou para Currais Novos, onde tinha o ginásio agrícola, e de lá vinham para a Escola Técnica de Jundiaí. Certo. Quer dizer, nós temos muitos agrônomos e técnicos agrícolas de Cerro Corá por causa da Escola Técnica de Jundiaí. E as outras pessoas vinham para a Escola Técnica Federal. Como o vizinho tinha a Mina Bodó, que pertencia a Santana do Matos, e hoje é município, também tinha aquela cultura da questão da mineração. Eu vim fazer geologia na Escola Técnica Federal. Olha. Aí, na mesma época, passou no mini vestibular da Escola Técnica. Eu, meu irmão, outro amigo meu que hoje aposentou-se pela Petrobras em Manaus, e outro que é Eugênio Pereira Soares, meu quilo, que chama meu quilo, é meu colega de primário. E hoje é jornalista, é também produtor de televisão, essas coisas.
José Vanilson é seu meu irmão gêmeo. Gêmeo? É. E vocês vieram juntos para... Viemos juntos, estudar juntos. A gente tem esse negócio, tudo fazer parecido. Jornalista, técnico de geografia também. Torcendo pelo Botafogo e o América de Natal do mesmo jeito. Certo. Agora, tem uma coisa interessante, porque esse negócio do exame de admissão, eu fui aprovado na 4ª série, ele passou para a 5ª. Certo. Aí, quando foi pro ginásio Pedro II, que é isso que ele falou, foi meu pai, inclusive, que fundou junto com o pessoal de lá. Exatamente, como ele está dizendo. Esse ginásio comercial, com licença, João, esse ginásio comercial Pedro II era um ginásio que foi fundado junto com a SENEC, que era a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Exatamente. Que foi fundada por um paraibano que migrou para o Sul, acho que era o doutor Tiago, o nomezinho assim dele. Aí não tinha o ginásio circular, então meu pai, que na época era vice-prefeito, depois de ter exercido mandato de vereador entre 58 e 70, aí se reuniu com os amigos, inclusive o Sérgio Pereira, que era o chefe político do município na época, e dono da mineração Bodó, eles se juntaram e fundaram esse ginásio comercial com os amigos lá. Por quê? Para evitar que possibilitar que as pessoas tivessem acesso ao 2º grau e ao ginásio lá mesmo. E aí você faz todo o ginásio lá em Cerro Corá? Eu fiz até 1973 eu fiz o ginásio lá. O complemento, que é a 4ª série ginasial, eu fiz em Açu. Em Açu? É, porque eu tinha uma tia lá, irmã do meu pai, que me chamou para concluir o ginásio lá. E fomos eu, meu irmão e justamente esse outro amigo que aposentou-se pela Petrobras em Manaus, Ariomar Félix. Quer dizer, a gente tinha uma amizade, para onde uns iam, os outros também iam. Aí vocês, o seu irmão também vai para o Açu? Foi para o Açu também. O Vanilson vai para o Açu. E esse outro meu amigo. E depois vocês vêm para Natal? E depois vem para Natal. E aí vão para Etfere. Aí interessante que quando ele fez o curso quando ele fez o vestibular para jornalismo, não fui para jornalismo, fui para geologia. Geologia. Aí não passei. Aí no outro ano eu fui para jornalismo. Mas me diz uma coisa, você vem para estudar, vocês vêm para a capital, né, naquele tempo, a grande cidade, e aí qual o impacto do menino do interior na capital? O que é que você sentiu? Não teve tanta... Eu não sei se tive tantos impactos, porque a gente era acostumado a ler sobre as coisas que aconteciam. Conhecimento... Um pouquinho. Por exemplo, eu com 6 anos de idade já frequentava Natal. Certo. Minha mãe fazia parte do seu universo. Minha mãe tinha uma irmã que morava na rua Baraúna, nas Quintas, que o marido dela era mecânico, e a gente vinha nas férias para Natal. Certo. Inclusive também para fazer consultas médicas. Já tinha uma vida ligada, então, né? Então já tinha pelo menos de ano em ano eu via Natal, desde 6 anos de idade. Aí nesse tempo que vocês vêm morar em Natal, como estudantes, vocês vão morar em casa de parentes ou na casa do estudante? Aí, minha mãe não queria deixar a gente ir para casa de estudante porque você sabe cuidar de mãe, né? Então, esses meninos vão ficar soltos da capital, vão fazer uma casinha ali, onde, não sei se você se lembra da Super G, que era uma loja de confecções que pertencia a Nevaldo Rocha, ali na esquina da Bernardo Vieira com a Romualdo Galvão. Certo. Ali tinha a Super G e outra loja lá de conselho. Eu morava ali atrás. Para ser honesto, não lembro. Né? Eu morava ali atrás, numa casinha alugada de fundos de outra casa. Certo. Porque meu pai é o seguinte, como ele era se envolveu com política e gostava também de criar time de futebol no interior, ele faliu umas 3 ou 4 vezes. Botava bar, quebrava, botava padaria, quebrava, porque ele ajudava as pessoas e tomava conta do time de futebol. Aí ele veio para cá quebrado. Inclusive, quando ele veio para cá, ele era funcionário da prefeitura lá. O amigo dele foi prefeito e ele era secretário. Nesse tempo, Jonas não conhecia? Não conhecia Jonas Araújo. Eu conheci Jonas por intermédio do meu irmão, hoje é uma amizade insólita. Aproveitando aqui que ele citou que o pai foi político, e além da veia jornalística, ele tem uma veia política também, não só porque trabalhou tanto tempo também na área política, como também foi filho de um ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-prefeito de Cerro Corá.
Eu gostaria que ele discorresse mais sobre essa sua veia política. Eu sei que você é uma pessoa que gosta, atenado politicamente. E teve uma vida política também no interior, nas campanhas do seu pai. Você tem uma experiência. Muito bom. Meu pai foi... Ele começou na UDN. Um amigo dele era vereador, Chico Canário, em 58, e inventou de colocar meu pai na política. Ele disse, não, eu não vou ser mais vereador, estou arranjando um emprego no IBGE e tal. E colocou meu pai lá e meu pai se elegeu pela UDN. Né? Aí ficou tal, o tempo todinho. Quando foi em 1971, afastaram o prefeito que tinha assumido lá e meu pai assumiu. A prefeitura? A prefeitura, por 8 meses. Certo. Mas para que o prefeito afastado não voltasse, na época da ditadura militar, aí foi Cortes Pereira nomeou o interventor. Certo. Aí meu pai não deixou de concluir o mandato por causa disso. Porque para evitar que o outro prefeito voltasse. E o interessante é que meu pai foi candidato a prefeito em 1976. Certo. Eu já estudava na Escola Técnica Federal. Quer dizer, com 18 anos eu fui o locutor da campanha do meu pai. Eu não sabia nem o que era isso. Mas com 18 anos eu, em cima de caminhão e tal. Quando terminava o comício no domingo, eu tinha que estudar na segunda na Escola Técnica, pegava o ônibus em pé e vinha eu e ele de ônibus. Dormindo em pé. Passava a madrugada fazendo comício. Aí ele perdeu a eleição por cerca de 100 votos. A gente Mas você nunca quis se candidatar lá? Não. A vereador? Rapaz, tinha alguns incentivos dos amigos, mas eu abracei essa carreira de jornalista e nunca fui filiado a partido político nenhum e não sou. Porque, por exemplo, eu acho que na hora que a gente se filiar a um partido, tem que levantar aquela bandeira desse partido, as ideias e tal, aí o jornalista fica comprometido. Fica comprometido. Eu acho. Tem jornalistas que são políticos ou viraram políticos, né? É até uma honra sentar nessa cadeira aqui, que já passaram, por exemplo, Inácio Mariz e Aloysio Alves. Certo. Né? Que era jornalista também. Eu tenho uma história interessante de Aloysio Alves. Ele participou do Memória Viva aqui, e esse Memória dele foi transformado em livro. E um dia eu conversando com o doutor Aloysio, pouco antes dele morrer, disse, poxa, doutor Aloysio, eu tenho o seu livro do Memória Viva. Ele ficou muito satisfeito e feliz. E ele não tinha o livro do Memória Viva dele. Olha. Então eu dei de presente para ele, e eu acho que está lá no memorial ali perto aqui do centro administrativo. O Memorial Aloysio Alves. O Memorial Aloysio Alves. Muito bem. Mas me diz uma coisa, por que é que você sai da geologia e vai para o jornalismo? O que é que... Pois é, meu amigo. Em 1973, antes de concluir o ginásio em Açu, nós fundamos um jornalzinho em Cerro Corá. A gente era acostumado a ver os jornais Murais, e os meus amigos, um pouquinho de idade mais avançada, 2 ou 3 anos na minha frente, levavam para o interior aqueles jornaizinhos que eles se faziam na Escola Técnica Federal. Certo. Impresso em mimeógrafo. Aí a gente, eu, meu irmão, esse que mora em Manaus, outro amigo meu que mora em Recife, fundamos um jornalzinho rodada mimeógrafo. Os cabas hoje não sabem o que é mimeógrafo, né? Correio Estudantil. Correio Estudantil. Eu acho que ele saiu uns 3 ou 4 números. Correio Estudantil de Cerro Corá. Não, saiu uns 5 ou 7. Não, acho que uns 5. Como a gente foi estudar em Açu, aí interrompeu a carreira do jornal. Agora tem o interessante essa história do jornal, do mimeógrafo. Estudante liso. Não é isso? Que a gente nunca viu estudante liso, a não ser que não tenha um pai rico, né? Aí, vamos fazer um jornal. Como vamos imprimir o jornal? Patrocínio? Sem patrocínio, não tinha nem o mimeógrafo. No caso era uma vaquinha. A gente pegava a resma de papel, a prefeitura doava 500 resmas para a gente rodar o jornalzinho. Como é que a gente conseguiu esse mimeógrafo? A gente botou na cabeça e tal, e eu dei a ideia. Vamos escrever uma carta para Ney Lopes de Souza. Não, primeiro ele começou a ser rodado no mimeógrafo da escola, que era o Minas Silveira, ou foi do ginásio. Do ginásio. Exatamente. Depois que vem essa história do mimeógrafo aí, que ele vai dizer. Aí criamos a ideia, aí eu disse, pai, vamos arranjar um mimeógrafo. Como? Eu tive a ideia, vamos fazer uma cartinha para o presidente da COSER na época, que era Ney Lopes de Souza. Vamos aventurar, de repente dá certo. Escrevemos a carta, bonitinha, colocamos no correio, né? Pá, selinho. 15 dias, quando da fé, chegou um mimeógrafo lá em Cerro Corá. Nossa. E essa história eu contei ao deputado depois, a uma entrevista que eu fiz com ele. E contei essa história.
E esse mimeógrafo? Esse mimeógrafo depois, um amigo meu levou para Patos, aí eu não sei onde... Montou o jornal lá em Patos. Ele era contador, ele estava aprendendo a fazer contabilidade com o tio dele, que era contador, e parece que levou para lá, para Patos. Mas aí também a gente não saiu, aí também o jornalzinho não... Aí você... Não evoluiu. Interessante que o mimeógrafo foi entregue no bar do meu pai. No bar do seu pai. Né, Vanilson? Foi entregue no bar do papai. Sim, tem essa história do bar também, né? Que você... o seu pai era proprietário, foi proprietário do bar. Esse foi o último empreendimento dele. Porque papai também apoiou depois Ney Lopes para esse negócio de deputado. Certo. Na época de 72, meu pai fundou o bar Sesc Centenário. Sesc Centenário. Para poder, na época dos 150 anos do Brasil. 1972. Ele inventou o nome desse bar. Aí depois foi vendido lá. Agora esse bar ainda, claro, não é a mesma estrutura. Ainda hoje tem o bar na esquina da rua Monsenhor Paulo Herôncio, ao lado da prefeitura, no centro da prefeitura, no centro da cidade. Aí existe esse bar ainda, com o mesmo balcão e os mesmos tamboretes lá que meu pai construiu, ou mandou fazer pelo marceneiro que tem lá, Severino Juvino. E lá era um espaço de encontro? Lá ainda é o bar do encontro. Do encontro. Quer dizer, se você quiser encontrar papudim, agora lá é o seguinte, passa de jogador passador de jogo do bicho, a jornalista, advogado, médico, tudo passa lá. Se você quiser se informar sobre as coisas da cidade, tem que passar nesse botequim. Lá é o verdadeiro jornal da cidade. É o jornal da cidade. Mas hoje tem rádio comunitária lá, que antigamente... Eu gostaria que ele contasse como foi a entrada dele na República. Na República. Eu acho que essa parte da República a gente vai começar no segundo bloco, logo após o intervalo que nós faremos agora. Pronto.